Bom, e eu começo a falar sobre a doença de Parkinson, que é um dos problemas neurológicos mais comuns dos dias de hoje. 1% dos brasileiros com mais de 65 anos possuem a doença. Ela acontece em homens e mulheres e atinge todas as raças e todas as classes socioeconômicas. Um estudo realizado em uma universidade nos Estados Unidos mostrou que a musculação pode ser forte aliada no tratamento do transtorno. E quem vai nos ajudar a identificar o que fazer para poder melhorar a vida de quem tem o Parkinson é a neurologista Suyan Lee. Boa tarde, doutora. Obrigada pela sua presença aqui no Fala Espírito Santo. É um prazer. Pois é, doutora, nos Estados Unidos eles testaram em 48 pacientes, né, e durante um ano a musculação e tiveram um grande avanço no quadro desses pacientes. Qual é a realidade hoje aqui no seu consultório, doutora? A senhora tem visto que realmente pessoas que praticam algum tipo de esporte, claro que tudo dentro da medida certa, creio eu, né, realmente tem tido um avanço? Com certeza. Um dos principais sintomas da doença de Parkinson são a lentidão, a rigidez, né, nos movimentos e o tremor. Para a população leiga, o que mais chama atenção é o tremor, mas não é. O que incomoda mais o paciente é a rigidez. A rigidez. A rigidez. Então, assim, aqui no Brasil, a gente já recomenda aos pacientes que procedam um tipo de atividade específica chamada de treino para as atividades da vida diária. Ou seja, é um pouquinho de musculação, um pouquinho de fisioterapia, em que o paciente treina o equilíbrio, ele sobe, desce a escada, anda de ré, anda de lado, treina os reflexos, porque no paciente que tem Parkinson, os reflexos estão diminuídos. Então, se ele cai sem defesa. Né? O normal é a gente cair e se amparar com a mão, né? O paciente que tem Parkinson não, ele cai de cara, cai de costas, sem nenhuma defesa. Então eles se machucam muito. Agora, doutor, o que acontece com o sistema neurológico para que a pessoa chegue a ter essa doença? Existe já uma predisposição ou não é dessa forma, pode acometer qualquer um? A doença de Parkinson em si, ela não é genética. Existe a forma genética, que é mais rara, mas o mais comum é que ela seja adquirida. A idade de início varia de 40, 50 anos, a média é 50 anos de idade. É porque 40, de certa forma, é novo. A pessoa ainda é muito nova, né? Isso, pra poder ter... existe o Parkinson precoce, que é a partir dos 30 anos, né? Então temos um ator, aquele ator De Volta para o Futuro, Michael J. Fox, que ele tem Parkinson, começou cedo, ele teve um Parkinson juvenil, né? Temos aquele ator Paulo José, mas o dele foi um pouco mais tarde, né? Então, assim, não é uma doença genética. Existem medicamentos que podem induzir o Parkinson, então, principalmente... É mesmo, até os medicamentos Sim, podem levar ao da problema. labirintite, exatamente. As pessoas usam de forma indiscriminada. E quais são esses medicamentos? São específicos ou isso é no geral? Os principais vilões, vou falar o nome genérico dele, para não comprometer nenhum laboratório, é a sinarizina e a flunarizina. São medicamentos usados para labirintite, né? Usados para circulação e acabam, quem tiver essa predisposição vai aparecer, entendeu? Então faz mal, a pessoa não pode usar por conta própria não. Agora, doutora, voltando a respeito aí dessa questão do tratamento, por exemplo, então, se a pessoa tem rigidez, o recomendável pode-se fazer qualquer tipo de esporte, inclusive a própria musculação, como mostrou essa pesquisa? Como o doente de Parkinson, ele tem esse problema do equilíbrio, da falta de reflexo, então ele tem que ser avaliado pelo neurologista, e o neurologista recomendar, olha, você pode fazer hidroginástica. Então, eu tenho um paciente que joga bola. É importante o que a senhora disse. Siga a orientação do médico. Exatamente. De qual esporte vai ser qual esporte. Melhor, porque creio que cada caso seja Exatamente. Um estudo, um tipo de esporte diferenciado. Isso mesmo. Porque a gente vai levar em consideração a idade, se a pessoa era sedentária, se ela já era uma esportista, igual esse que joga bola, ele sempre jogou bola. Então, eu simplesmente pedi para ele continuar. Né? Agora, geralmente, quando vem esse mal, começa pelo tremor ou isso vai variar muito? Não é dessa forma que acontece? Como que a pessoa descobre, sabe? O tremor é o que leva o paciente para o consultório médico. Consultório. Mas, na verdade, ele já estava com sintomas há 2 anos antes. É mesmo, doutora? E aqui ficar atento, então, para poder... É meio difícil para o leigo, né? Só um neurologista experimentado, ele consegue detectar, assim, muito antes, né? A primeira coisa que afeta é o cheiro. O
paciente, o olfato dele fica prejudicado. É o primeiro sintoma. Aí o segundo sintoma é um quadro que parece uma depressão. Por quê? Como está tudo rígido, a pessoa tem trabalho, inclusive, de rir. Então, ela nem sorri, então o rosto dela fica sério o tempo todo. Ela tem dificuldade. Tem dificuldade. Então, o que a família pensa? Ah, tá com depressão, não tá sorrindo. Mas, na verdade, não é porque ele tá triste. É porque ele não dá trabalho a sorrir, sabe? Mas a pessoa sente essa dificuldade? Ela consegue perceber que ela está com dificuldade de sorrir? Às vezes ela mesmo se convence que ela está deprimida, porque ela se sente cansada, porque tudo dá trabalho, sair da cama dá trabalho, andar dá trabalho. Aí ele se convence que está com depressão, e não é Parkinson. Agora, o neurologista olhar esse tipo de paciente, ele vai perceber... Ele já consegue identificar exatamente, que é uma lentidão de Parkinson. Né? E doutora, a fala também é um pouco afetada devido a essa rigidez? Ou não tem a ver com a rigidez? Você já pegou já o raciocínio. Então, como afeta inclusive a musculatura vocal, né? A voz, a tonalidade fica mais monótona, mais baixa, tem dificuldade de articular. Quer dizer, uma pessoa que tem Parkinson, um professor, por exemplo, que tenha Parkinson, ele perde aquela vivacidade na hora de dar aula. É aquela aula mais com tom de voz igual a maior parte do tempo. E provavelmente isso se estende também à pessoa que trabalha com qualquer outra coisa. Ela vai perdendo justamente essa vitalidade. Exatamente. Doutora, o Ademilson da Serra pergunta o seguinte: a musculação ajuda somente no tratamento ou pode auxiliar na prevenção do mal de Parkinson? Não, infelizmente, a única maneira de prevenir o mal de Parkinson é evitar medicamentos que ajudem a provocar o Parkinson, como aqueles que eu já citei. Que você citou. Exatamente. Principalmente esses que tratam da labirintite. Tem remédios de vômito que podem, mas dificilmente alguém toma remédio de vômito direto. Né? Então, dificilmente vai ser esse. Alguns antipsicóticos usados para esquizofrenia, eles também podem provocar o parkinsonismo, né? Tipo o haloperidol, clorpromazina, sulpirida, são medicamentos que podem induzir um parkinsonismo. E doutora, como a pessoa fica aí com uma forma diferente, sem essa vitalidade, isso também deve atingir talvez a mente dela, a forma de encarar as coisas. Isso também provoca uma lentidão ou não é dessa forma? Lentidão no pensamento? 30% dos pacientes que têm doença de Parkinson, eles vão desenvolver algum tipo de demência. Então, eles vão estar com o cognitivo prejudicado. Mas 70% eles têm a inteligência e o raciocínio bem preservados. Tem cura? Infelizmente não. Mas a pessoa consegue, com esses tratamentos, a pessoa consegue ter mais qualidade de vida? Isso, tem mais qualidade de vida, e é importante frisar que muitos pacientes me procuram falando da cirurgia para Parkinson, como se fosse aquele procedimento curativo, e não é. Ele é um procedimento paliativo e não substitui os medicamentos. Ele é paliativo. Agora, a questão do medicamento, esse medicamento que é utilizado, né, para poder ajudar a pessoa a ter a melhor qualidade, chega um tempo que ele pode não funcionar. Isso. Mas ele pode, no caso, ele piora a situação do paciente ou ele simplesmente deixa de funcionar e aí vem com mais pujança esses sintomas? Na verdade, com o uso crônico de alguns medicamentos, o tempo, o efeito vai cada vez ficando mais curto. E ele tem um efeito colateral que a gente chama de discinesias. Essas discinesias, elas são movimentos involuntários e bruscos. Às vezes chega a derrubar coisas, né? Então começa a aparecer mais com o passar do tempo. Entendi. Doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui no Fala Espírito Santo, neurologista Suyan Lee. Obrigada, querida. Obrigada Uma boa a você. tarde. Boa tarde.